batismo, mas sim trazer uma diferença, tentar mostrar a diferença entre ter o Espírito Santo e ser revestido do poder do Espírito Santo. Porque tem uma pequena diferença, ou grande diferença, mas no decorrer da palavra, eu creio que todos vão entender. Nós podemos definir o batismo com água como um ato litúrgico da inserção numa comunidade. Por exemplo, para o povo judeu, na comunidade judaica. Bem, da mesma forma, o batismo com água é um meio de inserção do cristão ao corpo de Cristo, a igreja, onde ali se inicia um novo membro ao corpo de Cristo. Amém? Então, ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é ser revestido do poder de Deus para falarmos do seu Evangelho. Como no começo, o revestimento do poder é apenas para isso, para nós proclamarmos agora o que vai acontecer com a gente aqui. Mas sim, se preocupar com o que vai ser de nós quando Jesus voltar. Será que nós vamos estar totalmente... Mas que recebem o Evangelho de bom grado, mas o revestimento vem através de João 20, do 19 ao 23. Você vai pedir para os irmãos que se ficassem de pé, reconhecer a palavra do Senhor. João 20. Estamos aqui, Pai, para te louvar o teu santo nome, Pai, para aprendermos um pouco mais de ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? João, capítulo 20. Os com medo dos judeus se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado. E aqueles a quem retiverdes, lhes são retidos. Glória a Deus. Glória a citar, irmãos. Mas eu tive pessoas batizadas não foram, mas fala só que pessoas foram batizadas em Pentecostes. Será que eles receberam o Espírito Santo ou não receberam? De tanto pensar, orar, ficar lendo a palavra, eu cheguei a uma conclusão que aqui, irmãos, os discípulos, eles tiveram uma predisposição do Espírito Santo. Porque nesse momento eles já reconheciam Jesus como Messias, como o Salvador. Irmão, predisposição significa preparação. Ou seja, eles estavam sendo preparados para serem revestidos do poder do Espírito Santo, como aconteceu lá em Pentecostes. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero frisar aqui o versículo 22. Está escrito assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebeis o poder do Espírito Santo. Irmãos, o significado da palavra assoprar na Bíblia, o sopro foi um símbolo de que a vida espiritual deles, assim como a capacidade para o trabalho, seriam derivados e dependiam do Espírito Santo. Amém? O dom do Espírito Santo não seria recebido em sua plenitude, até que os discípulos se entregassem verdadeiramente ao poder do Espírito Santo, à presença do Espírito Santo. E foi o que aconteceu lá em Pentecostes. Eu quero ler com vocês o Atos 2, mas antes eu quero ler uma página antes. Precisa ler antes que eu leio, irmãos. Antes eu quero ler com vocês Atos 1, versículo 14, onde está escrito assim: e todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Amém? Agora Atos 2, verso 1 e 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam
fortemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Glória a Deus. Irmãos, ali eles estavam todos envolvidos num só propósito. Qual que era o propósito? De buscar o poder do Espírito Santo, de buscar a santidade. E nesse momento houve uma entrega genuína. Houve ali uma entrega verdadeira, onde todos foram revestidos do poder do Espírito Santo para pregar o ID. Amém? Glória a Deus. E o revestimento do Espírito Santo é uma expressão utilizada no meio cristão para descrever capacitada pelo Espírito Santo, recebendo dons para poder viver uma vida cristã plena e eficaz. Amém. Ou seja, através do Espírito Santo, nós temos autoridade e poder para falar do amor de Deus, para falar da palavra, para falar do Evangelho de Cristo. Mas, para que isso acontecesse, irmãos, era preciso que Jesus fosse ao Pai. Porque se ele não fosse, não teria como o Espírito Santo vir. Porque já era uma promessa de Deus. E para que isso fosse implantado no mundo, o ministério do Espírito Santo, no qual ele convencerá o mundo das vocês, João 16, se os irmãos quiserem me acompanhar. João, capítulo 16, o verso 7 ao 11. Amém, irmãos? Glória a Deus. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem; da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Glória a Deus. Irmãos, aqui nesse versículo fala sobre a vinda do Espírito Santo, que seria enviado aos discípulos após a partida de Jesus. Amém? No qual, irmãos, todos já o recebemos quando reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Amém? Então, a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, que nós realmente nos arrependemos das nossas transgressões, é ali que nós confessamos para Jesus: Senhor, me arrependo de tudo que eu fiz lá atrás. E quando é verdadeiramente um arrependimento genuíno, Jesus já nos envia o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Ele que é o selo da nossa salvação. E é Ele que vai nos fazer progredir na nossa caminhada cristã. Amém? A missão e o ministério do Espírito Santo ao corpo de Cristo dependiam da volta dele para o Pai. Irmãos, Jesus concluiu uma obra salvadora, no qual ele se entregou na cruz, levou sobre ele as nossas transgressões. Jesus veio como Salvador da humanidade, mas o Espírito Santo ele veio como o poder da igreja. Amém. Igreja que sou eu, você, todos aqueles que se convertem a Jesus, todos aqueles que seguem, que resolvem, decidem seguir a Jesus. Porque foi exigido de Cristo uma obra concluída na cruz. Amém. Obra aquela que, se não tivesse sido concluído, que foi ali a renovação da nova e última aliança de Deus com o seu povo, com toda a humanidade. Antes que o Espírito Santo pudesse ser enviado, está lá em João 16:8, quando deixamos de estender a mão ao necessitado, quando deixamos de pregar a caridade, assim nós irmãos, Jesus, isso foi confirmado pela sua ressurreição. Amém? Satanás foi julgado. Já está quantos tempos daí, irmãos, seguindo esse caminho? Caminho sem volta. Mas por quê? Tudo isso por causa do orgulho. As pessoas, elas preferem lançar
a sua alma no inferno do que reconhecer os seus pecados, os seus erros e pedir perdão para Jesus. Porque só Ele que pode nos perdoar, só Ele que pode nos purificar de toda injustiça. Rejeitar a Cristo e a cruz é rejeitar a salvação. E nós chegamos num ponto da humanidade, como eu falei no grupo de lá, nada a ver. É só uma vez, Jesus vai me perdoar. Será, irmãos? Será que mesmo a gente sendo conhecedores da verdade, se nós fizermos errado nas olhos do Senhor, será que realmente nós temos perdão? Porque aqui já fala, pecado é trazido para a humanidade ao longo dos tempos, ao longo dos anos. Vocês, 2 Coríntios 5,17. Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Aqui, irmãos, significa que fomos salvos. Repito, às vezes o inimigo ele vai nos acusar de coisas que fizemos no ano passado. Para nós, para quê? Muitas vezes ele vai trazer lembranças daquilo que nós cometemos quando estávamos afastados de Deus, para nos desanimarmos da fé. E todos aqueles que decidem seguir Jesus é soprado uma nova vida. Ele nos envia o Espírito Santo. Mas é lógico que para isso tem que ter uma confirmação. No decorrer da nossa caminhada, é preciso ter uma sequência de mudanças. O Espírito Santo, que tem Jesus, mas não há mudança na sua vida, não há. Porque se não haver mudanças, é porque ainda os pecados não foram confessados. E se o pecado não for confessado, não tem como o Espírito vir. Quando começamos a apresentar mudanças em nossas, dizer que tal pessoa é realmente santo, é o fruto. Gálatas 5:22. Pode falar para nós, Mário? Pode falar para nós? Amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Glória a Deus. Aí está o fruto. É Ele que nos dá tranquilidade em meio à tribulação. Romanos 15:13. Ora a Deus, para que abundeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, o Espírito Santo, pelo poder do Espírito, nós temos autoridade espiritual em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar com vocês Miqueias. Glória a Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó. Irmãos, aqui o profeta está afirmando o Espírito de Deus, ou seja, cheio do Espírito Santo. Está cheio de força e de justiça. Missão dada por Deus. Porque a partir do momento que nós somos revestidos com o poder do Espírito Santo, nós não vamos ter mais medo de sair lá fora e pregar o Evangelho. Porque nós não estaremos sozinhos. Não vai ser pela minha força, mas sim pelo poder de Deus. O nome de Jacó e Israel citado no texto é porque, irmão, esses nomes foram os nomes dados ao povo de Deus. Né? E hoje também, através de Jesus, o povo de Deus fala assim: nós somos todos filhos de Deus, todo mundo é filho de Deus. Não, irmãos. Filho de Deus só é aquele que aceita e recebe como Salvador. Só é aquele que é criatura de Deus. São todos criados por Deus. Mas filhos só é aquele que o recebe, o Pai. Irmão, somente pelo Espírito Santo dá a nós coragem e sabedoria para cumprir a nossa missão. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Por cujo motivo te lembro que despertas o dom de Deus existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque
espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Eu tenho buscado muito essa parte porque eu ainda, não sei se vocês são assim, mas eu ainda, algumas vezes, me deixo levar pelas circunstâncias da vida. A gente passa por situações que muitas vezes abalam o nosso emocional, até mesmo a nossa saúde. Mas por quê? Porque eu ainda não tenho esse investimento do Espírito Santo. Porque a partir do momento que nós tivermos esse investimento, nada mais vai poder nos parar. Pode vir onde que for, irmãos, mas quando a gente está revestido do poder do Espírito Santo, nada mais não importa. Porque é o Espírito Santo, é Jesus, é Deus que age a nosso favor. E a mensagem principal dessa passagem do profeta Miqueias é que Deus nos dá o poder do Espírito Santo para cumprirmos a vontade dele, de proclamarmos a sua verdade. Irmãos, mostra também a confiança e a autoridade que devemos ter ao ser cheio do Espírito Santo. Porque mesmo sabendo que a nossa mensagem não será bem aceita, e muito menos agradável, pode custar caro para nós. Por exemplo, quando nós saímos para evangelizar, por isso que é importante a gente termos o investimento do Espírito Santo. Porque a gente não sabe o que vai encontrar lá fora. Né? Muitas vezes, quando a gente vai falar da palavra, as pessoas rejeitam. As pessoas não aceitam, a gente até nos acusa, vocês são assim, vocês se acham que vocês são melhores que todo mundo. Mas não é. Eu mesmo assim, meu cara, é que todos entendessem que o que nós fazemos, não é porque nós sentimos melhores, é porque nós hoje sabemos a alegria que é estar na presença do Senhor. Então, se eles entendessem que o bem que nós estamos vivendo na presença de Deus, embora as lutas, mas se eles entendessem como é bom estar na presença de Deus, porque em vez de dificuldade, como diz, o inimigo lança flechas, mas em vez de dificuldade, a palavra diz que o Senhor ele nos dá o escape no meio da dificuldade. É no meio da luta que Ele nos traz o refrigério. É no meio da luta que Ele nos traz a capacitação. É no meio da luta que Ele age em nossas vidas. Então, já falo, quando eu falo, já comento com algumas pessoas sobre o Evangelho, eu costumo falar assim, irmão, eu não falo de Deus para você, achando que eu sou melhor que você, não. É que eu quero que você sinta a mesma alegria que eu sinto de estar na presença de Deus. Porque, por mais dificuldade que a gente passa, mas a dificuldade com Deus é difícil, mas imagina sem Ele. Mas a diferença é que com Deus, Ele sempre nos dá o escape. Por quê? Porque nós não agimos mais pela nossa vontade, sim pela vontade de Deus. Mas mesmo, irmãos, assim, nós devemos confiar em Jesus, no poder do Espírito Santo, para nos sustentar e nos proteger ao cumprirmos a vontade de Deus. Irmãos, quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que vocês têm o Espírito Santo? Vocês acham que vocês têm o Espírito Santo? Eu acredito que o Espírito Santo ele visita a gente não tem, ele fala conosco. Quando você tem o Espírito Santo na sua vida, as suas atitudes são totalmente voltadas para a vontade dele. Tá bom? E Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. Eu creio que cada um aqui tem esse fruto. Não? Não todo. Não? Não todo. Amém, glória a Deus. Mas nós lutamos para isso. Tá bom, vamos lá. Houve alguma mudança desde quando nós aceitamos Jesus? Houve alguma mudança na nossa vida? Glória a Deus. Glória a Deus, então nós temos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do erro do pecado. Não é por nossa vontade, não é por nossa força. Porque se for por nossa força, por nossa vontade, irmão, a gente não. Mas é o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos traz a memória, o erro. É Ele que nos compulge. Ele fala, vai fazer alguma coisa ali, não, isso aí está errado. Eu digo por mim, muitas vezes no meu trabalho, antes de conhecer verdadeiramente a palavra,
eu vim conhecer aqui, para mim é tudo normal, nada a ver. Nada a ver, ninguém está vendo mesmo. Mas hoje, para uma glória do Senhor, quando vem qualquer tipo de pensamento assim, parece que assim, a correção vem na hora. Ó, é errado. Se fizer isso aí, vai desagradar a Deus. Então, a partir do momento que a gente começa a gerar esse fruto, os gomos do fruto, é porque nós já temos o Espírito Santo. Amém? Agora, ser cheio do Espírito Santo é diferente. Irmão, ser cheio do Espírito Santo é quando a sua vida foi totalmente controlada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Foi o que aconteceu em Atos 2. Agora eu quero ler completo com vocês, Atos 2. Atos 2, capítulo 2, primeiro verso. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhe concediam que falasse. Aí está o batismo com o Espírito Santo, quando nós somos totalmente revestidos de poder. Uma vez a pastora passou uma lição para a gente sobre a imersão. Nós estávamos na canela, na cintura, no peito, totalmente coberto. Eu creio que, pelo menos eu, falando por mim, eu creio que eu estou no peito. Eu tenho buscado muito a presença do Espírito Santo, tenho buscado muito o batismo de poder. E eu creio, irmãos, que em nome de Jesus, eu creio que isso vai acontecer aqui nessa igreja com todos nós que estamos aqui. Eu creio que, como diz aqui em Atos, estavam todos concordemente. Se nós seguimos juntos no mesmo propósito, na mesma visão, eu creio que todos aqui serão revestidos do poder do Espírito Santo. E todos terão autoridade, em nome de Jesus, para cumprir o ID. Mas, eu creio que a partir do dia de Pentecostes, todos que aceitam o Evangelho de bom grado já recebem o Espírito Santo. E tem base bíblica para isso, irmãos. Porque o Espírito Santo é o ciclo da salvação. Eu quero continuar em Atos, capítulo 2, verso 37 ao 41. Verso 37 ao 41. Glória a Deus. E ouvindo eles isto, fugiram-se do seu coração e perguntaram-lhe a Pedro e aos demais dos apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-nos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? E através dessa palavra eu entendo que todos que reconhecem Jesus e aceitam o seu Evangelho já são batizados pelo Espírito Santo. Está aqui no verso 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se 3.000 almas. Mas, como eu disse, ter o Espírito Santo e ser revestido do poder são situações diferentes. Tá? Porque o revestimento é para que nós possamos ter autoridade para falar da palavra de Deus.
quem Ele quiser. Quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do verso 4. Capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do 4 ao 11. Amém? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, o outro pelo Espírito a palavra do conhecimento, o outro pelo Espírito a fé, o outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, o outro a operação de maravilhas, o outro a profecia, a outros o dom de discernir o Espírito, e a outros a variedade de línguas, e a outros a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá para o verso 27 ao 31. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governo, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todas as diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Amém? Para terminar em Coríntios aqui, por isso, 1 Coríntios 14, verso 1 ao 5. 1 Coríntios 14, verso 1 ao 5. Segue o amor. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. Nem espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizes. Porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Glória a Deus. Uma vez a pastora deu esse estudo para nós. A gente disse, a senhora lembra? Sobre. Você vê muito por aí nas igrejas, falam muito, tem muita gente falando em línguas, tudo. Mas se não tiver alguém que interprete, vai edificar somente a pessoa. Né? A primeira vez que eu falei em línguas, irmão, foi quando eu fui consagrado obreiro aqui na igreja. Mas a partir do momento que a pastora deu esse estudo para a gente, então isso desceu para o meu coração. Eu pensei, por que eu vou falar isso, fazer isso, se eu não vou saber interpretar ali na hora, ou não vai ter ninguém para poder interpretar? Então, a partir desse estudo que a pastora deu para a gente aqui na escola dominical, então eu trouxe isso na minha vida até hoje. Eu falo nas minhas orações particulares, ou se estou orando aqui, falo baixinho para mim, porque Deus só Ele somente vai entender. Sobre o dom de língua, eu vejo muita dúvida sobre isso. Mas eu quero expor uma visão que eu tenho, de acordo com a palavra, de acordo com o que está na Bíblia. Porque uma vez a pastora falou assim para ela, se você quer debater alguma coisa comigo, se tiver versículo bíblico a gente debate, mas se não tiver a gente não debate não. Tem que ter versículo bíblico, você tem que provar comigo que tem que estar na Bíblia isso aí. Mas se alguém tiver uma visão diferente, irmão,
todo respeito, porque eu creio que o Espírito testifica de modo diferente para cada um. Mas tudo tem que ter uma base bíblica. Amém? Existe o dom de línguas que aconteceu lá em Pentecostes, né? Quando o Espírito capacitou os discípulos a falar em línguas estrangeiras. Né? Porque ali havia pessoas de várias localidades, de outros países. O Espírito Santo capacitou cada um ali a falar na língua de cada um dos estrangeiros, né? Separei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Pastores naquele momento, para poder falar cada um conforme a sua língua. O comecinho de Mateus aí tem. Não, é Atos mesmo. É Atos. É Atos. O comecinho de Atos. É Atos, eu não lembro agora qual que é Atos 2, 8, se não me engano. Os primeiros capítulos de Atos. Atos 2, 8. Mas vamos continuar aqui. E o dom de línguas que Paulo fala em Coríntios, 1 Coríntios 14. Que esse dom, eu entendo que é o nosso espírito de comunicação com Deus. Mas o apóstolo Paulo adverte que esse dom só deve ser usado na igreja caso tenha alguém que interprete. Porque se não tem ninguém que interprete, não edifica a igreja, mas é só assim mesmo. Caso não tenha ninguém que interprete, não é adequado ser usado na igreja, mas sim ser usado em nossas orações em particular. Como eu falei, depois você está orando aqui, você fala assim, mas isso é de cada um, tá, gente? Isso é de cada um. Irmãos, mas de tudo isso que eu falei aqui, a maior marca do Espírito Santo, a maior marca do Espírito é o amor. É se compadecer do sofrimento do próximo, se compadecer do nosso irmão que está passando por dificuldade. Porque não adianta a gente ter tudo isso, porque falar, a gente tem amor. Porque a base do Evangelho é o amor. Quero ler para terminar, quero ler para vocês, 1 Coríntios 13. Coríntios 13, vamos ler então o verso 4. E ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino de tino. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Porque o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se soberbece. Ou seja, a palavra de Deus se constitui em amor, mas também se constitui em obediência. Porque a pessoa fala, Deus é amor, mas esquece que Deus também é fogo. A palavra diz que Deus, Ele ama o pecador, mas condena o pecado. E eu dou glória a Deus, nós estamos aqui nessa igreja aqui, não desfazendo das outras igrejas, mas quando nós aqui nós buscamos o verdadeiro evangelho, né? Realmente uma igreja cristocêntrica. Aqui eu e minha família evoluímos muito espiritualmente, por isso que eu falo que a gente tem que ter raiz, tem que firmar a nossa raiz. Quando a gente encontra ali algo que vai somar para o nosso crescimento espiritual, e quando soma para o crescimento espiritual, automaticamente vai somar para a nossa vida física, nossa vida material. Porque é a palavra que transforma. É a palavra que vai trazer a mudança no nosso caráter. Quando dá um lugar, eu estou falando de rapidinho aqui, eu tenho alguns irmãos que não ouviram ainda, que o pastor todo o resto já sabe, né? Antes de eu vir para cá, irmãos, eu vi de IPTV. Você sabe o que é IPTV, né? Tá vendo? Aquelas internet lá, o pessoal puxa lá, o TV Box lá, só pega o link, coloca lá. Eu vejo isso aí, né? Nesse vídeo pra cá, né?
disso aí. Aí uma vez aqui na escola dominical, né? Eu sempre falava, pastor, toda vez que eu saio daqui, uma pregação ou uma escola dominical, então sair para que eu preciso mudar algo, né? Só que aí começou a me incomodar esse negócio do TV, né? Meu irmão, tinha até pastor com cara de mim. Você estava vendendo para mim já. Tava quase conversando com o pastor já. Você não é pastor. Não, Eu sei. Tinha outro pastor. Tinha pastor do prova de mim e irmãos do prova de mim, né? Mano, uma vez aí eu falei, pastor, e agora, pastor? O que eu faço? Ele tá me incomodando, né? Eu falei, não tem tá me incomodando esse negócio aí, eu dei coisa prateada. É prateado, mano. É legal, né? Pastor, eu falei, filho, depois você vem com o Espírito Santo. Irmãos, aí eu tinha um grupo, né, onde vendia lá, o pessoal pagava para mim, né? Eu peguei para você, irmãos, então, ó, é o seguinte, a partir de hoje eu não estou vendendo mais PTV, tá? Só por que não? Então, porque é o seguinte, eu sou cristão, tá? Eu já aprendi que vender PTV se for achar não agrada a Deus. Eu falei isso num grupo, cara, um monte de gente, né? Mano, ninguém falou tudo no céu do grupo, ninguém falou nada. Só que rapaz, acho que eu um monte de inimigo agora. Acho que era um monte de inimizade. Aí pior, eu quis passar a moção para outra ainda. Você vai passar para minha sobrinha. A pastora, tu vai tirar a moção de você para passar a sobrinha? Eu falei, verdade, né? Eu já tinha falado para minha sobrinha já, vou passar para você essa. Aí para me voltar atrás. Eu posso saber? Para me voltar atrás. Aí eu pensei, pessoal, perdoa, o senhor estava dizendo que vai te passar esse negócio não, porque o mesmo mal que o tio não quer para mim, todo mundo quer para você. Agora, se você quiser pegar a parte, aí é com você, né? Mas de mim não vai vir, não. E é isso, irmão. Eu queria compartilhar com vocês, né? Que essa palavra passou mais de alguma forma para cada um. E que vocês possam buscar cada vez mais e mais a presença de Deus, né? Que possamos buscar o poder do Espírito Santo. Que eu creio que cada um aqui tem ali o seu ministério, né? O missionário que tem a nossa missão, a pastora aqui que traz o ensino da palavra, o pastor que prega para a gente. Cada um aqui tem a sua falha diante de Deus, né? Eu acho que cada um aqui, Deus, se não tivesse propósito, Deus não teria trazido nós para a sua luz. Né? Então, eu queria agradecer pela oportunidade.